Fala, meus amigos, boa noite para vocês. Quinta-feira, uma delícia de semana, corrida semana especial. Espero que a semana de vocês tenha sido extremamente produtiva, esteja sendo extremamente produtiva. Vou chegar esse aqui mais pertinho, né? Um pouco mais de calor humano aqui. Doutora Zayama, minha princesa linda, senhor Rafa Borras, treinador Pedro Reis. Meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa live, comecinho de agosto, já com live bacana. Vocês viram na chamada hoje, ao longo do dia, que nós pensamos no que é que está bombando na nossa área. Stenflex, Dr. Plate, as máquinas mais maravilhosas do Brasil. E minha princesa linda, Stenflex, ali tem máquina boa demais. Quem procura máquina de musculação tinha que falar com eles. As minhas eu já estou me programando aqui para colocar aqui dentro do estúdio. Máquina de dorsal absurda, 30 milhões de pegadas assim, ó. E por falar em dorsais, Pedro, obrigado, o e-book de dorsais ficou top, que bom, muito obrigado que você gostou, viu? Era sobre isso que eu ia falar. Por falar em máquinas de dorsais da Stenflex, né, o nosso e-book de dorsal saiu. Eu espero de verdade que vocês gostem bastante do conteúdo que foi colocado lá, mas foi colocado com muito amor, muita dedicação para vocês, porque demorou, né? Demorou porque a gente escreve, apaga, escreve de novo, peraí, não entenderam, se eu falar assim ninguém vai entender e tal, mas enfim. Meus amigos, Elba_Vieira, boa noite para você, seja bem-vinda. Andrezinho Personal, Ana Beatriz, sejam todos vocês muito bem-vindos. Vim aqui falar para vocês sobre o que é que está bombando na nossa área. Eu tenho recebido pelo Instagram muitas chamadas, né? As tendências para 2023, as tendências para 2024, o que há de novo no nosso cenário. Eu acho isso, perdão, eu tô afônico hoje, mas não se preocupem, tá? O titio consegue conversar assim mesmo, aliás, eu falo que é uma beleza. Eu tenho percebido ao longo dos meus 32 anos de profissão e mais a minha época acadêmica que sempre tem uma tendência muito grande, todo mundo querendo sempre falar sobre as novas tendências e novas tendências e novas tendências. Queridos, isso pode ser maravilhoso para a venda de carros, isso pode ser maravilhoso para a venda de motos, novas tendências da moda. Que tipo de saia, antes era longa, agora elas já estão mais curtas, mostrando um pouco da musculatura da coxa. Antes era muito estampada, agora voltou liso, né? Mês passado era o xadrez que estava em moda e tá, tendência. Saúde não tem tendência, gente. Saúde não tem tendência, pelo amor de Deus. Saúde tem evidência. Deixa de ser bobinho. Para com essa coisinha marqueteira, isso é coisa do Fábio Saba, daquele pessoal lá que fica falando sobre divulgação de academias e coordenação de academias e fica dando exemplos de academias de 5, 6, 7 milhões de reais para pessoas que têm academia de 500 mil, academia pequenininha, de bairro, enfim. Gente, eu vou ficar fungando o nariz, me desculpa, tá? Nem devia estar aqui na live, mas é por respeito a vocês. Então, quando se falar em evidências nas academias, entenda, por que as academias lançam novas modinhas? Por que as academias? Porque tem gente que não gosta de fazer exercício que funciona. Tem gente, se você ir lá e falar assim, ó, senta nessa bicicleta aqui e pedala, não vai dar certo, ele não vai conseguir, ele vai ficar uma semana lá e sai da academia. Se você mandar para musculação, não gosta de musculação, você não gosta de exercício. Aí você manda ele pegar uma barra e ficar atacando para cima, correr, pulando em cima de um caixote, aí tudo isso ele acha o máximo. Tudo isso é legal, tudo isso é bacana, faz sentido na cabeça dele, enfim.
o Instagram mudando a luz do meu celular. Virou a noite meu celular. Mas veja, quando nós pensamos em atividade física, nós pensamos em prescrição de atividade física, nós pensamos em prescrição para saúde. Você prescreve exercícios físicos pensando em aumentar a capacidade cardiorrespiratória, pensando em aumentar a flexibilidade, pensando em aumentar a mobilidade, pensando em mudar exames bioquímicos. Você pensa em melhorar a vida da pessoa. Mas quando você vai num ambiente de gente marqueteira e que fica lá falando sobre o que é que atrai o público, o que é isso, o que é aquilo, e criando, sabe, empurrando aulinhas de não sei o que lá, catraca que faz não sei o que, programa de avaliação física que não sei o que mais. Gente, a avaliação física que é feita na academia diz muito pouco a respeito do que vai ser feito em termos de prescrição de exercício. Isso, eu sinto muito, mas essa é uma grande verdade, né? A avaliação que conta, no final de tudo, é a avaliação que o professor está fazendo lá dentro da sala de musculação. Se essa pessoa consegue ou não fazer esse ou aquele exercício, se ela tem mobilidade para fazer esse ou aquele exercício, se ela tem condição postural para fazer esse ou aquele exercício. O resto é para ser do jeito que é mesmo, né? Vai lá e faz uma avaliação porque cobra, porque colabora com a renda da academia, enfim. Eu preciso que vocês entendam e assumam a responsabilidade junto comigo, vocês que são pessoas sérias, que a gente não fica aqui pagando Instagram, a gente não fica aqui pagando Google, a gente vem com conteúdos sérios, pelo menos desde o início de tudo isso. Eu acho que foi em 2014, 2013, já nem lembro mais quando isso começou, mas sempre tentamos trazer coisas sérias para vocês. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem a segurar essa bandeira de que não há novas tendências. Nós, como profissionais, temos que olhar as modalidades novas que vêm para a academia para que possamos alertar os alunos em relação aos benefícios e alertar também em relação às limitações de cada método. Eu nunca criei caso com o pessoal do CrossFit, eu nunca criei caso com o pessoal da ginástica funcional. Eu enxergo as virtudes e enxergo as limitações. E novas tendências vêm. Agora eles voltaram a usar as esteiras mecânicas, que é dos anos 80 e que sempre funcionou, apesar da dor desgramada que aquilo ali dá no nervo esquiático das pessoas, né? Mas está lá. A Air Bike, que é uma bicicleta interessante, entretanto extremamente mal desenvolvida, diga-se de passagem, que a atividade humana ela é cruzada. Perna direita está atrás, mão direita está na frente, é sempre cruzado. E aí você sobe na Air Bike, você está empurrando o pedal para baixo e a mão direita está indo para trás. Você vê a pessoa toda desconjuntada lá tentando fazer render. Ah, mas é ótimo para resistência. Eu sei, não é bom para o core, não é bom para a sua coluna, não é bom para nada disso. E os que hoje acham que estão sendo fortalecidos com aquilo, eu desejo que se fortaleçam sim, mas eu aguardo vocês no futuro para dizer o quanto fez mal para a coluna e para a postura de vocês, como eu avisava sobre outras coisas em 2014, 2013, 2015 e hoje em dia acontece, né? Mas vejam, quando surgem com esse assunto de novas tendências do mercado e vai lá e mostra beach tênis, de vez em quando você vê pessoas sérias fazendo beach tênis, né? Ou ex-tenistas que agora não podem mais ir para uma quadra porque a exigência, né, que foi lá na época do tênis cobrou tão caro, né, do joelho dele que agora sobra para ele jogar beach tênis. Mas vejam, quem está lá geralmente são pessoas que nem gostam da atividade física e encontraram um prazer muito grande ao fazer beach tênis. Mas o que me assusta é que a tal da nova tendência não veio acompanhada de reta competência. E eu tive a curiosidade, eu moro na cidade de Uberlândia, que é um polo, uma referência nessa região aqui de Minas, e eu tive a curiosidade então de acompanhar dezenas
não foram dezenas, mas foram uma dezena e meia, talvez, de aulas no clube que eu frequento. Eu vi algumas, outras foi por entrevista dos meus alunos que fizeram muitas aulas diferentes de beach tênis. Não havia um aquecimento geral, nem para as principais articulações, o aquecimento era feito com a própria raquete. Não havia um trabalho de volta à calma, não havia alongamentos específicos. E aí a gente fica observando e fala assim, pois é, pegaram uma pessoa habilidosa e ele foi lá e começou a dar aula de beach tênis e valeu, tá ótimo, tá tudo bem. Você percebe assim a falta de seriedade? Essas coisas elas chamam demais a minha atenção, porque isso se repete em tudo quanto é canto. Não me deixo esquecer, minha esposa é uma psicóloga, acadêmica de nutrição, acadêmica de biomedicina. Aliás, eu também sou acadêmico de biomedicina, não sei se eu falei para vocês, é a minha terceira faculdade agora. E quando ela fez o CREF, a pedido meu, falei, ô linda, você vai na academia, o pessoal fica te cercando, perguntando exercício, querendo aprender isso, aquilo, outro. A educação física foi reconhecida como profissão e aí tem as turmas de provisionado, vai lá e faça e tal. Isso devia ser 99, 2000, alguma coisa assim. Logo que começou a coisa do provisionado, quando tudo ainda era muito sério, né? 20 anos se passaram e tem turma de provisionado. Ridícula essa área. Mas enfim. E eu acompanhava a minha esposa nas aulas, porque naquela época eu ainda acreditava em muita coisa. Eu falei, deixa eu ver que aula que esse pessoal está dando para saber o que eles estão capacitando. Eram aulas de generalidades, assim, qualquer pessoa conseguiria dar aquela aula, menos os professores que o CREF contratou. Eram muito ruins as aulas. Perdão. E aí numa das aulas tinha um rapaz de 18 anos, professor do antigo Body Attack, Body Combat e Body Pump. E o menino ia nas aulas com a roupinha da Body Systems, né? Short preto, camisetinha vermelha e tal. E aí um dia ele vai falar sobre as habilidades e competências de quem era da empresa do Bodytech, né? Chamava Body Systems, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E ele descrevendo aquilo tudo e tudo mais, e eu comecei a achar, falei, meu amigo, quantos anos você tem? Ele é 18, Haddad. 18 anos você está fazendo o provisionado. Olha, isso aqui, na época, você tinha que ter comprovação que você exercia a profissão há 8 anos, se não me engano, era uma coisa assim, sabe? O garoto tinha 18 anos, então ele começou a dar aula de ginástica com 10, é isso? Como é que o CREF aceita? Manda pra faculdade um cara desse, gente, um cara de 18 anos. E aí você pensa na seriedade, na habilidade técnica, na habilidade, na competência técnica de uma pessoa que, desculpa gente, mas assim, literalmente age de má fé. Meninos de 18 anos devem ir para a faculdade, vai fazer um curso, poxa, eu tenho 50, estou fazendo a minha terceira graduação depois de ter feito mestrado. Era assim, eu ia para o doutorado e eu fazia uma outra coisa, eu ia fazer mais um curso. Me interessou bastante esse conteúdo. Então, veja, quando se fala de tendências, abre espaço para que os incompetentes, os mal preparados, comecem a pensar numa forma de ganhar dinheiro. Eu acho isso péssimo. Haja visto o que ocorre com o personal training. A pessoa nunca gostou de academia, nunca frequentou uma academia e vai para uma faculdade de educação física porque sim. E aí ele está na faculdade de educação física, se forma e aí ele é personal trainer, né? Vou procurar um estágio numa academia. E aí, baseado na lei do estágio, que deveria desaparecer, na educação física deveria, a pessoa, quanto você paga para o estagiário? Pagar para o estagiário? Você está tendo a oportunidade de aprender naquele local e você está querendo receber daquele local
Porque as academias colocam os estagiários na posição de professores. Aí o problema é maior, porque aí o Conselho de Educação Física tinha que fiscalizar de uma forma mais eficiente. O problema não está na academia, o problema está em toda a maquinaria. Isso é um fato. Quando você observa modalidades de ginástica nova, esse aqui é o cross alguma coisa, cross training, funcional cross sei lá o que, e você observa os exercícios que são prescritos, entendam, em 2010, eu estive com o professor Bompa em 2003. Em 2006 eu dava curso de treinamento funcional. Nós estamos em 2023. O primeiro curso de funcional que teve em Goiás foi o meu. O primeiro curso de funcional que teve em Minas foi o meu. Os primeiros cursos de funcional que aconteceram em Uberlândia foram os meus. E eu sempre fundamentava muito bem na aprendizagem motora e nos exercícios de propriocepção a prescrição do exercício funcional. Fui consultor de academias de treino funcional. Isso como é que é? Já devia ser, eu já estava nesse endereço que eu estou. Aqui a gente veio em 2009, então vamos lá, em 2009 eu era consultor de academias de treinamento funcional. E todas as vezes, amigos, presta atenção, eu estava sendo pago para ensinar os professores como darem as aulas. Então, a minha obrigação profissional era ir lá, ensinar o funcional e ir embora. A minha obrigação ética era avisar a pessoa que estava pagando lá, bancando e investindo, avisar o tamanho da bobagem que estava fazendo. E eu avisava. Porque para mim ética e moral se misturam. Eu não consigo fazer um trabalho sem avisar, isso que vai dar errado. Eu avisei as 3 academias que me contrataram para fazer isso. Eu avisei, falei, você está fazendo um investimento altíssimo que não vai durar 6 meses. Eu ensinava como é que os professores tinham que montar a aula, ensinava periodização, ensinava tudo e já ia problematizando para os professores. E amanhã essa aula vai fazer o quê? E o mês que vem ele vai fazer o quê? Para as pessoas entenderem que por mais bugiganga que eles colocassem naquele lugar, por mais bolinha pesada, bolinha leve, plataforma de equilíbrio, e bola de pilates, e elastiquinho que não servia para nada, por mais que eles fizessem isso, a aula era limitada, ok? Limitada. Academias, as 3. E vou lhes dizer, muitos boxes de CrossFit já estão se fechando. Não foi praga minha. Quando a CrossFit chegou no Brasil, eu disse a mesma coisa que eu falei da Body Systems. Falei assim, mais um produto fadado ao fracasso. E é fadado ao fracasso. Que por mais que você invente moda, ele é monótono. Nossa, eu acho o máximo a Haddad, eu corro, eu pulo, eu salto. Musculação é muito chato, é parado. Corre, pula e salta. Elba, professor, tenho saudades, queria rever novamente. Coisa boa, vamos marcar. Gente, por mais que a aula seja corre, pula, salta, rola, vira de piruleta, amanhã é a mesma coisa. E depois é a mesma coisa. E entendam, quem já leu o meu livro sabe e direitinho a minha ideologia. Para quê, para quem e quando. A musculação, assim como as corridas de professores sérios, não esses pingus que tá por aí que jogava pelada de fim de semana, tem um VO2 de 1000 e aí virou professor de corrida. Não, gente séria. Sempre tem um para quê, para quem e quando. Sempre. Os exercícios de equilíbrio, de coordenação de passadas, de braço, eles colocam tudo direitinho, tudo bonitinho. Musculação é o raio-x da prescrição do exercício. Por quê? Porque quem trabalha com musculação trabalha exatamente com o princípio
de sobrecarga progressiva, princípio da adaptação, princípio da reversibilidade, princípio da interdependência, volume e intensidade. Todo mundo que trabalha com musculação, a não ser o Santos Dumont, que tem no mercado hoje em dia, que não deveriam estar na sala de musculação. Estou falando professor de musculação. Professor de musculação domina muito isso, muito bem. Num primeiro momento, a tua academia lota. E aí você investe em tatame, investe num monte de coisa, e compra bola, e compra aquela baderna, e sacos de areia, e enfim. 6 meses depois você fala assim, fiz um péssimo investimento. Eu investi um dinheiro muito grande, recuperei. Você não lucrou. Ah, Haddad, mas todo produto a gente espera para ter um retorno do investimento de 2 a 5 anos. Você é louco. Se a sua academia já está montada, tudo que você investe ali dentro vai te dar retorno imediato, no máximo em 6 meses. E vocês estão seguindo a ideia dos famosinhos por aí, que fica enfiando na tua cabeça que a academia tem que vender planos anuais e que é legal se o aluno faltar. Ele te paga e não precisa ir na academia. Isso é mentalidade de jirico retardado? Desculpa. Mentalidade de pessoas imediatistas que acham legal receber aquele ano. O ano que vem o cara não renova com você. Porque ele vai ter um choque de realidade e ele fala, nossa, podia ter feito outras coisas. Por favor, tenha-se isso. E aí, são essas pessoas que ficam enfiando na cabeça dos proprietários das academias pequenas que elas devem fazer como as grandes redes de academia, Bodytech, enfim, que tem tudo quanto é modalidade. Entendam, tem muita modalidade que inclusive paga para estar dentro dessas academias para ser seguido pelos pequenos. Para essas academias, que para eles não importa quantos alunos tem lá dentro, os bons entendedores entenderão, o titio não vai abrir a caixinha de Pandora aqui agora, mas para essas academias, eles colocam ali dentro o que eles quiserem, não faz nem cócega no orçamento, porque o orçamento não depende das mensalidades. Academias pequenas dependem dos alunos estarem ali dentro. Portanto, é preciso oferecer um trabalho de educação física. Ai, detesto musculação. Senta aqui que o titio vai te explicar benefícios. Vai te explicar o processo. Entendendo o benefício e entendendo o processo, você vai se apaixonar pela musculação. Ai, não gosto de fazer esteira. Titio vai te ensinar. Detesto fazer escadaria. Titio vai te ensinar. Agora, o que estão fazendo com as academias? Gente, ao invés da corrente do bem proliferar, a corrente do mal está proliferando por incompetência dos profissionais. Entendam. Até que você ter uma máquina de remo no cabo e uma máquina de remo articulada é uma boa ideia. Agora você ter 30 milhões de remadas dentro da academia para diversificar o treino, só se a sua academia for lotada de gente. Ah, não, mas é importante. Não, não é importante. Estão metendo na tua cabeça que é importante. Me explica a importância. Né? Zuzu, o básico não faz. Se fizerem o básico bem feito, nossa população vai fazer exatamente o básico. Agora venha. Fazer o básico é muito chato, né? Fazer o básico só faz sentido depois que você abre as cortinas e a pessoa ressignifica porque aquilo é bom para ela. O professor que está lá dentro sabe isso? Ele sabe explicar? Porque isso é um grande diferencial das academias de gente séria. Capacitar professores. Oferecer entendimento aos professores do para quê, para quem e quando. Amigos, eu tenho verdadeira aversão às academias das modinhas. É ginastiquinha de não sei o que, é dança de não sei o que, tarará, tarará. A gente olha aquilo tudo e fala assim, nossa. Se o dono da academia parasse para pensar quanto tempo aquilo ali vai gerar
vai se pagar e gerar lucro, ele nem colocava na academia dele, batia no peito assim, falava assim, ei, deixa de ser louco, deixa de ser louco. As modalidades que vieram para ficar são as modalidades que dão efeitos reais, a saber, a ginástica, claro, a ginástica localizada, a musculação, o spinning e as aulas de alongamento. As modinhas, meus amigos, todas vão passar, todas. Você chega na academia, tem um monte de sucata de pezinho de plástico, um monte de sucata de elástico, um monte de sucata de TRX. Lembro-me de 2008, estávamos na Biorritmo, em São Paulo, e aí a pessoa fazendo um tour pela academia conosco, eu falei assim, o que é isso aí no teto? Vamos colocar um travessão nessa sala aqui para ter aula de TRX. O senhor conhece TRX? Eu dava aula de funcional, acho que foi eu que trouxe o TRX para o Brasil. Eu dei uma olhada e disse assim, um pouco. E vocês vão montar aulas de TRX? Ah, legal, que bom. Amigos, eu fui professor de ginástica localizada. Na época que ginástica localizada era coisa de gente séria. Eu fui professor do que hoje se chama GAP e que não é GAP mais. Eu sempre me perguntava assim, e amanhã vai ser feito o quê? Você vai numa aula do que era a aula de TRX, que todas as academias do Brasil quebraram as paredes e colocaram um travessão com os TRX pendurados. Eu falava, ai meu Deus, só vai dar certo se eles pendurarem um monte de banana nesses TRX aqui e colocar para vender, porque não dura um mês essa aula. Não durou um mês. Não durou. Por quê? Oh, meu querido, mas é óbvio. Ai, Haddad, dá para fazer tudo no TRX. Um de cada. Aí na segunda-feira, né? Na quarta, que pelo menos deveria ser o certo, treinar dia sim, dia não, mas não deram conta nem de raciocinar isso. No treino seguinte, ou melhor, de treino não, na aula seguinte, variava a mesma coisa. Da quinta ou sexta aula em diante, a galera já estava de saco cheio daquela chatice. Um mês depois largava aquilo. O exercício de peito era sempre o mesmo, só tem duas opções. Costas, trabalhinho de braço sem vergonha, puxando o TRX assim, o tríceps, muito chato. Mas é muito chato. Pode botar a música que você quiser, aquilo continua sendo chato. Só é legal assim a primeira semana, a segunda semana depois, gente, monótono, muito chato. Hoje, os professores que se dizem professores de ginástica localizada, de GAP, você entra na sala de ginástica e o professor está passando passadas, afundos e agachamento. Eu quero morrer. De verdade, eu quero morrer quando eu vejo isso. Porque passadas, afundos e agachamento, você pode muito bem fazer lá na sala de musculação, lindamente. Entenda, eu não estou falando mal desses 3 exercícios, eu estou dizendo que não justifica você montar uma aula e levar para lá uma barra de agachamento, porque isso já se faz na musculação. Para quê? Para quem e quando? Dê uma aula de local do jeito que ela foi criada, dê uma aula de GAP do jeito que ela foi criada. Agora fica aí uns bebês chorões, caneleira não funciona. Cara, eu te desafio, bota uma caneleirazinha. Oi, Roberval, irmão, saudade de você. Bota uma caneleirazinha e fica assim, 7 minutos debaixo do meu chicote. Não precisa fazer a aula inteira não, 7 minutos. Você vai me chamar de papai, você não vai me chamar de titio não, porque o titio vai quebrar você no meio com uma caneleirazinha. Monta uma aula decente de GAP, uma aula decente de ginástica localizada. Para com essa coisa de qual que é a tendência. E aí vem o site uma vez. A minha esposa é uma gestora de academia, sim.
impecável, impecável. Ela é, sim, incomparável. Pelo menos na cidade onde eu estou, em Uberlândia, eu vejo as academias e vejo o que a minha esposa faz na academia dela e eu sinto necessidade de falar para ela tanto que ela é boa. E é incrível, mas ela fazia cursos do Sebrae, cursos de várias, né? Que era um grupo de academias aqui da cidade que fazia esses eventos e trazia e tudo mais. Aí uma vez eu fui jantar com uma pessoa que falava sobre gestão de academias, não gestão de carreira, nada disso, ele falava especificamente de academias. E eu olhei para ele e falei assim, você é dona de qual rede de academias, né? Como é que você adquiriu o know-how que hoje você mostra aí nos cursos? Eu falei assim, Haddad, eu sei tudo de academia, eu quebrei 4 vezes. Meu amigo, você quebrou 4 vezes, você não desquebrou 4 vezes. Se você entendesse alguma coisa desse assunto, você era um campeão dessa área. Você tinha uma academia fantástica, que saía até mãozinha das paredes para fazer cafuné nos alunos. Você não tem nem a sua academia. Não, agora eu dedico a minha vida a ajudar as academias dos jovens empresários. Mentira. Mentira. Assisti sua aula. Você ficou falando o tempo inteiro da Bodytech. Academia com altíssimos investidores, investimentos caros. Quem está fazendo a tua aula é um cara que tinha um golzinho bola, ele vendeu o gol bola, pediu um dinheiro para a mãe dele e falou assim, mãe, a senhora me inteira aqui. Não, ele comprou um banco de supino, um banco de supino inclinado, um puxador, um remador, um leg press, um extensor, um flexor e uns pesos ali que ele foi juntando. Esse guerreiro é que eu quero ver você alavancar a academia dele. Vem contar como é que são os planos da fórmula, como é que são os planos da Bodytech, como é que são os planos da Biorritmo, da Competition. Cara, você só está falando de academias gigantes. Primeiro você quebra 4 vezes, depois você viu dando exemplos de academias que tinha sócios e investidores que nunca pisaram dentro de uma academia. Você é o maior interessado em divulgar modinhas para as academias. Por quê? Porque você não tem conteúdo nenhum para participar. Então, reforço, amigos, reforço. Juntem-se a mim nesse movimento anti-modinhas. Eu vejo as pessoas brigando com a... Como é que é o nome daquela academia que eles falam que é Nutella? A Smart. Eu acho engraçado, assim, a primeira academia que eu fui, que eu vi um cara agachar mais pesado que eu, foi numa Smart de Brasília. Se lá tem gente Nutella ou não, não sei. Mas assim, por que estão criando casos com a academia que tem equipamento, ferro e só? E vai lá e treina e acontece. Você tem que criar caso, gente, com pessoas charlatonas que ficam empurrando para vocês coisa que não presta. Eu estava palestrando na IRSA, se não me engano. Bom, salvo engano, foi na IRSA. Cheguei lá, num stand, tinha um trilho assim de colocar na parede, 2 barras que desciam, e aí uma poliazinha em cima assim, como se fosse um pulley, para você ir lá e fazer um tríceps, fazer exercício, igual se fosse um crossover, só que era de elástico. Falei, quanto custa esse kit aqui? O cara, 1.500. Falei, a dúzia? Não é, porque isso aqui você faz tudo. Falei, meu irmão, você não faz nada com isso aqui, cara. Aparelho de elástico, toma vergonha na cara. Não, isso aqui é a tendência desse ano. Falei, tá bom. E tinha um amigão meu que vendia esse produto, assim, divulgava o produto, falava. Falei, nossa, caralho. Oh, desculpa, gente, foi mal. Mas assim, sabe, assim, nossa, eu não consigo. Eu já recebi proposta demais na minha vida, para fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho certeza que o dia que eu fizer alguma coisa nesse sentido,
vender produtinho que não funciona, vender imagens de coisinhas que não significam nada. Eu tenho certeza que o dia que eu fizer isso, Deus vai me tirar tudo que Ele deu. Ele vai olhar e falar assim: eu te dei um dom e você está enganando pessoas. Pensem nisso. Não aceitem essa história, gente, de novas tendências. Façam o que é baseado em evidência, façam o que é certo e façam o que o seu coração aprova. Não vai pela tua cabeça medíocre, cheia de vontadezinha de ganhar dinheiro, não. Empatia, se coloca no lugar do outro e tenha ética. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.